Tu já parou para pensar que alguns nomes da nossa literatura, da arte, enfim, da história de um país, parece que são nomes já predestinados a lançar polêmica, lançar debate e a mudar os rumos das nossas letras? Esse certamente é o caso do autor que a gente vai comentar hoje, Aloysio Azevedo, e em especial da obra que a gente vai comentar, que é o Curtiço. O Aloysio Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão e ele é fruto de uma relação já polêmica. A mãe dele, muito jovem, veio ao Brasil, ela era portuguesa, veio ao Brasil com em torno de 15 anos, mais ou menos, e ela casa em São Luís do Maranhão com um cara que é terrível com ela. Ela vai ter uma filha, e ela é muito maltratada por ele, tem histórias terríveis ali que são relatadas na época, e ela toma uma decisão muitíssimo incomum, ainda mais no século XIX, nesse contexto. Ela vai abandonar o marido junto com a filha e vai morar sozinha. Ela tem que ficar vários meses sem sair de casa, porque ela era ameaçada de morte, não só por ele, mas por outras pessoas da cidade, uma situação terrível pela qual ela passa. E não bastasse isso, alguns anos depois, ela conhece um outro homem, um outro português, com quem ela vai viver junto, e com ele ela tem alguns filhos, entre eles o nosso autor, Aloysio Azevedo, que desde cedo foi estimulado pelo pai e pela mãe a produzir arte. O irmão mais velho dele, o Arthur, também dramaturgo, um grande dramaturgo da nossa literatura, ele escrevia peças quando eles eram crianças, e o Aloysio, ele desenhava o cenário, ele construía, fazia umas maquetes ali, tanto é que ele pensou primeiro em seguir carreira nas artes plásticas, e é para isso que ele vem ao Rio de Janeiro pela primeira vez, ainda muito jovem, não era uma família de elite, obviamente, né? Não era uma família muito rica, mas ele vem para o Rio de Janeiro para estudar artes. O irmão dele já trabalhava, já morava aqui, já trabalhava como funcionário público, como escritor, né, de peças de teatro. O Aloysio passa um tempo aqui e ele entra em contato com todo o debate naturalista da época, ele entra em contato com a ideia de uma literatura voltada para a documentação exata da realidade e da experimentação por meio das ciências da época. E quando ele está se inserindo no meio desse debate, quando ele está numa empolgação extrema, o pai dele repentinamente morre, ele tem que retornar a São Luís do Maranhão, e ao voltar a São Luís do Maranhão, ele se choca novamente com aquela sociedade mais atrasada, mais preconceituosa, e desse conflito tem origem o seu primeiro romance, O Mulato, de 1881, que vai fazer uma grande denúncia do preconceito racial em São Luís do Maranhão, da união entre as elites agrárias e o clero, que era possuidor de terras ali, para manter uma estrutura racista no poder, e vai embora meio fugido de São Luís do Maranhão, vai de novo fixar residência no Rio de Janeiro, onde ele vai viver como escritor por algum tempo. E é nessa vida dele como um escritor que ele vai, por exemplo, morar um tempo num cortiço para investigar como é que funcionava a vida dessa classe toda, e até mesmo para um outro romance, nem era para o cortiço, mas isso vai dar origem àquela documentação da realidade que leva até a produção dessa grande obra que sai em 1890 e que é também um sucesso e uma polêmica absurda naquele momento. Essa é uma obra ambientada na década de 1870, então a gente joga aí para algumas décadas antes, o livro tem pelo menos aí uns 15 anos de distância entre a data de publicação e o período em que a história é ambientada, e a gente vai conhecer a trajetória de sucesso econômico e social de João Romão, um português, um imigrante português que desde cedo trabalha numa venda e por meio do seu trabalho e principalmente da exploração de várias pessoas, vai ascendendo, vai subindo socialmente e termina sendo o grande vencedor. Ele é o dono, ele é o fundador e dono dessa estalagem, desse cortiço onde a história é ambientada, mas ele não é o único grande personagem. Isso porque o Curtiço é um belo exemplar de um romance de coletividade. Um romance coletivo, em que eu não consigo escolher um único grande protagonista. A gente tem núcleos ali. Eu sempre gosto de dizer, é como se fosse uma novela, e que a gente pode ter um personagem que conduz mais a trama, mas nós temos, na verdade, vários personagens que vão aparecendo ali, vários personagens que interagem em diferentes momentos. Então, cada capítulo do Curtiço pode ter algum personagem que se destaca mais, que protagoniza mais os momentos. A começar por João Romão, o dono da estalagem. Ele tem algumas relações muito importantes ali. Ele vai construindo essa estalagem e ao mesmo tempo em que ele começa a aumentar, primeiro ele tem uma venda, aí depois ele vai conseguir a pedreira, aí ele vai comprar o terreno ali entre a venda e a pedreira para abrir algumas casas, né, para fundar algumas casas iniciais ali. Nessa mesma época, um comerciante português, casado com uma brasileira rica, que era o Miranda, vai comprar um sobrado logo ao lado do cortiço. Esse sobrado é um pouco mais elitizado do que o espaço do cortiço, que é um espaço muito popular. E isso vai dar briga entre os dois. Uma briga muito intensa entre João Romão e Miranda.
Só que o legal de analisar aqui, o comentário interessante que o Aloysio faz é, essa briga acontece até o momento em que o João Romão percebe que o acúmulo financeiro que ele vinha fazendo não o levava a ser mais respeitado na sociedade. E no momento em que ele percebe isso e começa a mudar a sua conduta, ele e o Miranda começam a se aproximar. E não é à toa, no final da obra, não só João Romão e Miranda vão se aproximar muito, como vão se tornar aliados familiares. O João Romão vai acabar casando com a Zulmira, que é a filha do Miranda, uma personagem que não tem grande destaque na obra e que, como era muito comum naquele contexto, né, era uma mulher simplesmente que era a família determinava com quem ela ia passar a vida e nada mais, né, e nada além disso aparecendo ali. Ele é o grande, portanto, vitorioso, só que, como eu falei antes, a base da exploração de muita gente. E quem melhor representa essa exploração é Bertoleza. Bertoleza é uma escravizada, o dono dela era um velho cego que morava em Juiz de Fora, no interior, e ela morava no Rio de Janeiro como uma escrava de ganho. Ela trabalhava e enviava um jornal, que é a jornada diária, ela enviava uma certa grana para o seu dono. Ela vivia com um português, isso quando o João Romão ainda era ali um vendeiro, né, recém começando o seu império todo, ela morava com um português que acaba morrendo porque ele carregava carga, um dia ele carrega uma carga muito pesada, tem um ataque e cai morto. E a Bertoleza começa a se envolver com o João Romão e se torna a sua aliada e amante. Os dois vão viver juntos, vão se amigar, e aí, para não ter nenhuma tinta romântica na história toda, quando a gente começa a olhar, será que vai ter uma relação entre os dois ali que seja legal e tal? O João Romão diz pra ela que tá na hora dela comprar a alforria, afinal de contas ela ainda era uma escravizada, e ele chega com a carta de alforria, os dois chegam a abrir um vinho do Porto para comemorar, e tu pensa, pô, no fim o cara não é tão horrível assim. Não se enganem, o João Romão falsifica a carta de alforria e a Bertoleza passa o livro inteiro sem saber que é, na verdade, agora uma escravizada fugida. O seu dono morreu, ela fica de herança para os filhos daquele velho que morava em Juiz de Fora, e o João Romão pensa, os caras são uns largados na vida, os filhos não queriam nada com nada, não vão nem lembrar que tinha essa escrava aí, não vão vir atrás dela. E isso, na verdade, é justamente o que vai acontecer. Durante quase todo o livro, essa condição de escrava fugida não vai afetar a vida dos dois ali. Na verdade, o que vai afetar a vida dos dois é no momento em que João Romão percebe que o poder financeiro, o poder econômico que ele estava mantendo não era o suficiente para ele ser respeitado, ele começa a se aproximar de um grupo mais elitizado, e aí é claro que aquela mulher escravizada com quem ele vivia passa a ser colocada em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. É jogada para um canto. E é isso que a gente vai vendo o tempo todo. A Bertoleza deixa de ser a amante e aliada do João Romão e ela vira, na verdade, uma espécie de uma criada qualquer. Ela se torna quase uma escravizada do João Romão, sem que ela seja, de fato, escrava dele. Esse é o cenário que vai ter. E crueldade das crueldades, né, a maior das crueldades, no final o que vai acontecer, para poder se aliar ao Miranda, para poder casar com a Zulmira, o que ele faz é denunciar a Bertoleza para os antigos donos, que vêm buscá-la. E nós temos a cena final extremamente brutal, em que Bertoleza, para não voltar a ser escravizada, com a mesma faca com a qual ela limpava os peixes na venda, ela vai atravessar o seu ventre de uma ponta a outra e cair no chão morta. A cena final é brutal, ela morre na frente do João Romão, na frente dos antigos donos. O João Romão leva um dinheiro ainda por conta disso, já que ele denunciou o paradeiro de uma escravizada fugida. E a grande ironia final, ironia pessimista, cruel do nosso narrador, João Romão termina recebendo um grupo de abolicionistas, porque ele estava se tornando agora um membro de uma associação abolicionista, justamente ele. E essa é a trajetória essencial, esse é um bom jeito de resumir, mas isso não tem assim, nem começa a mexer no que realmente é o Curtiço, porque a gente tem outras grandes trajetórias e a gente vai comentar mais dois núcleos muito importantes aqui. Primeiro, Jerônimo. Jerônimo é um aldeão português que vem com a mulher, vem com a filha não tem praticamente nenhum destaque, ela é a Marianita, ela não mora no Curtiço, ela vive numa escola interna, mas o Jerônimo e a Piedade, que é sua esposa, são portugueses que vieram ao Brasil, passaram um tempo trabalhando numa fazenda, se indispõem com o dono da fazenda, vão ao Rio de Janeiro e lá o Jerônimo acaba se tornando um cavoqueiro, que é um trabalhador de pedreira. As pedreiras ali, só para vocês entenderem, assim, né, era de onde extraíam as pedras para fazer paralelepípedo. E ele trabalhando ali como cavoqueiro, ele acaba se mostrando um ótimo trabalhador e ele acaba chegando até a posição de chefe dessa pedreira.
Um pouco insatisfeito com o dinheiro que ele ganhava, ele vai ter com o João Romão oferecer o seu trabalho. O João Romão percebe que o Jerônimo é um funcionário muito valioso e acaba contrariando um pouco as tendências do João Romão de ser um cara muito pão duro, muito mão de vaca, né, com aquela febre de acumular. Contrariando um pouco essas tendências, ele percebe que é um bom investimento, contrata o Jerônimo por uma grana considerável ali. Claro, né, o Jerônimo vai morar no cortiço do João Romão. A Piedade, que é a esposa do Jerônimo, vai fazer as compras na venda do João Romão, então boa parte do dinheiro que ele paga para o Jerônimo vai permanecer por ali, mas acima de tudo, o João Romão lucraria muito mais com a pedreira, porque ela se tornaria mais produtiva com a presença do Jerônimo, e é de fato o que acontece, pelo menos nos primeiros momentos, nos primeiros meses, até que uma personagem extremamente interessante do livro aparece, que é a Rita Baiana. Ela era uma das lavadeiras, ela era pândega, é o termo que aparece lá, ela meio curtia uma farra, curtia uma festa, e ela tinha um relacionamento assim, aqueles... Vocês devem ter alguns conhecidos assim, talvez vocês estejam numa relação assim, que vai e volta, acaba e não acaba, nunca sabe se tá ou não tá junto. Ela vive uma relação desse tipo com o Firmo, que é um capoeirista que mora no cortiço vizinho, Cabeça de Gato. Quando ela retorna, ela vai dar uma festa ali no cortiço, vai atravessar a noite, e o Jerônimo e a Piedade mantinham os seus hábitos de aldeões portugueses, hábitos muito tranquilos, muito frugais, né? Chegava do trabalho, ele ficava tocando um violãozinho, tocando aquelas músicas melancólicas de saudade da terra, a esposa fazia uma sopa, um chazinho, mas naquela noite em que a festa está acontecendo, aquela música, aquele samba que está tocando, não é bem um samba, ainda não tinha esse nome, mas é o que vai dar origem ao samba e ao pagode, assim, começam a provocar alguma coisa nele. E ele vê a imagem da Rita dançando e aquilo começa a mexer nos instintos desse homem, que vai ficar, pela primeira vez na vida, vai cair doente, com uma febre, e no naturalismo sempre é importante quando tem alguma questão meio fisiológica, né? A doença, tem alguma coisa que está se operando nesse cara. Eles usam muito essa visão científica do naturalismo, passa muito pela questão da fisiologia o tempo todo ali. Vai cair doente, por um dia ali mais ou menos, e quando ele se recupera, ele começa a mudar os seus hábitos de aldeão português e, como diz o narrador, começa a se abrasileirar. Jerônimo começa a ter um comportamento mais brasileiro, isso a gente vê nos mínimos detalhes. Ele, por exemplo, vai trocar o chazinho por um café preto, ele vai começar a tomar 2 dedinhos de Paraty ali, uma cachaçinha de manhã para cortar a friagem, ele começa a trocar o cardápio tipicamente português por comidas e quitutes tipicamente brasileiros, ele começa a mudar quem ele começa a se banhar mais seguido, a gente sabe que o banho é também, né, o banho diário é um hábito nosso, ele começa a reclamar do cheiro da Piedade, imaginem isso, reclama do cheiro da esposa, mas é esse lado bicho, esse lado animal, esse lado biológico. O cheiro causa repulsa, porque é o instinto fisiológico mais baixo que ele pode colocar ali. Isso, ao mesmo tempo em que isso vai acontecendo, que ele vai se afastando da Piedade, ele vai se aproximando da Rita Baiana, mas o Firmo, que é esse amante vai e vem aí da Rita Baiana, não era trouxa, percebe o que está acontecendo e compra uma briga com o Jerônimo, na qual o Jerônimo quase morre com uma navalhada no seu bucho, vai passar um tempo internado e quando ele retorna, aí a transformação está completamente realizada. Jerônimo vai armar uma emboscada para matar o Firmo, abandona a mulher e vai viver com a Rita Baiana. Eles inclusive saem do cortiço, ele continua trabalhando ali, mas eles vão sair, vão ter uma casa separadinha ali para eles. A esposa, a Piedade, vai entrar numa crise completa, essa crise vai ser quase um choque histérico, que é a maneira como o naturalismo sabe falar de comportamento feminino, basicamente, né? E ela não se recupera mais disso. Ela vai para decadência total, ela chega até mesmo a ser mandada embora do cortiço, porque junto com aquela socialização maior do João Romão, né, com aquela subida social do João Romão, vai também uma mudança de perfil no cortiço, que começa a se tornar um lugar um pouco mais organizado, que não é mais aquele monte de casa largada, mas são casas bem construídas, e fica mais caro. E a Piedade não consegue se manter, vai para um cortiço vizinho, que é um cortiço muito mais pobre ali, e a filha fica um pouco também à mercê disso tudo que está acontecendo. E para saber o que acontece com a filha, a gente precisa conhecer a última das trajetórias importantes aqui, que é a da jovem Pombinha. A Pombinha, a minha leitura é a seguinte: o Aloysio Azevedo imaginou o que aconteceria se eu tivesse um português que consegue vencer o meio social, que é o João Romão. O que aconteceria com um português que é corrompido pelo meio social, é o Jerônimo, que se torna um brasileiro largado ali e termina ali com a Rita Baiana batendo boca o tempo todo, porque vira meio barraqueiro, uma visão super preconceituosa do Brasil, mas
deixa quieto. E a Pombinha, eu gosto de imaginar que ele pensou o seguinte, como é que seria se eu pegasse uma típica heroína romântica e jogasse pra dentro desse mundo? É o que a gente vai ver. Porque no primeiro momento, gente, a Pombinha, ela vem de uma família um pouco mais elitizada, o pai já havia morrido, e por isso ela e a mãe estavam vivendo ali no cortiço. Mas ela, assim, ela sabe ler, ela sabe escrever, ela faz as cartas pro pessoal ali do cortiço, ela tem um outro, ela vem de um outro mundo, e ela é tratada por todos como uma boneca, ela é a flor do cortiço. Gente, a flor do cortiço, que é a metáfora mais romântica do que essa? Ela é frágil, ela tem saúde frágil, ela é pálida. É como se o Aloysio pegasse vários traços típicos das heroínas românticas, mas botasse em uma lente naturalista. Então essa palidez é vista como uma palidez meio de quem tá doente o tempo todo aparecendo ali. Ela tem um noivo já, que é o Costa, e o Costa era um cara que era comerciante, ia dar uma vida melhor, ia permitir que elas saíssem daquele espaço ali. Só que ela não podia casar ainda, isso porque a sua mãe não aceitaria que ela casasse sem que ela tivesse pago a sua dívida com a natureza, como aparece no texto ali. Ela não tinha ainda menstruado, aos 18 anos de idade. E aí a mãe dizia que ela não poderia casar enquanto não tivesse se tornado mulher. E é justamente essa tese que vai aparecer ali. Ela não se tornou mulher, ela não está ainda à mercê do meio em que ela vive. E aí a gente vai ver um momento em que ela passa a estar à mercê desse meio e isso começa a mudar. E nós temos dois, vamos dizer assim, catalisadores dessa mudança. Um deles é o próprio meio, e a gente já comenta uma cena quase psicodélica que tem no livro. O outro é a Leonie. A Leonie é uma personagem, ela é uma cocotte, que é o termo que se usa, que ela é uma cortesã, uma prostituta. E ela é madrinha de uma outra criança ali do cortiço, mas ela é muito afeiçoada à Pombinha. Ela dá presentes, ela leva a Pombinha a Dona Isabel para passear e tal. E aí, num certo dia, quando a Dona Isabel e a Pombinha estão passeando com ela, elas vão até o apartamento dela, mais no centro do Rio de Janeiro ali. Quando a mãe da Pombinha pega no sono, tomou um champanhe um pouquinho a mais, ali, um espumante a mais, pega no sono, a Pombinha fica junto da Leonie e a Leonie vai provocar e vai abusar da Pombinha. Eu não acho que tem um outro jeito mais delicado de falar. É isso que acontece no livro, né? Tem gente que tenta meio que sexualizar ou erotizar a cena, eu acho que não tem muito cabimento. É uma cena bem pesada até, em que a Leonie tenta algo com a Pombinha não quer, a Pombinha várias vezes diz não, mas em algum momento o instinto aparece. Essa é a leitura naturalista que vai aparecer ali. Então ela é iniciada sexualmente pela Leonie. E pouco tempo depois disso, vem o momento da sua menstruação. Como eu falei, tem a ver com o meio também, porque ela tá num dia de muito calor, e aí ela tem um sonho com o sol, um sonho meio psicodélico, que o sol vira uma borboleta de fogo. Quando ela acorda, ela havia menstruado, agora ela vai poder casar. Mas agora ela consegue perceber como os homens do cortiço são todos patéticos, como ela não teria como amar de verdade o Costa, porque ela não tem como olhar pra ele e não considerar que ele é um cara rebaixado, submisso, né? E isso vai mudando muito o comportamento dela, que acaba de fato casando, indo embora do cortiço, mas eventualmente abandona o marido, vai se tornar também uma prostituta e passa a ser amante da Leonie. E o que isso tudo tem a ver com a história do Jerônimo da Piedade? Pois agora a Pombinha vai fazer visitas também ali para o cortiço, para a região toda ali, e nessas visitas ela gosta de levar presentes para a Marianita, a filha do Jerônimo da Piedade. E o narrador nos conta que o caráter cíclico está se repetindo ali, e na filha de Jerônimo Piedade nasceria a próxima prostituta do cortiço, que é a ideia fatalista que o naturalismo tanto trazia para dentro das suas obras, incluindo para esta obra aqui. Certo? Esses são os comentários gerais aqui, para a gente entender um pouco melhor como é que essa obra funciona. Espero que tenha sido proveitoso aí para todo mundo, um pouquinho desse debate. Espero que tenha suscitado também a vontade de conhecer um pouco mais dessa obra e da obra desse escritor, que vale muito a pena. Até a próxima, gente. Valeu!